Esse é o vídeo de apresentação do módulo de análise e gráficos da nossa planilha de gestão e controle de estoque. Esse é o módulo mais robusto da nossa planilha, onde a gente vai identificar as movimentações que ocorreram mês a mês, os comparativos e diversos gráficos. E nesse vídeo nós vamos identificar os dois primeiros, de evolução de quantidade e evolução de valor. É muito interessante que a gente vai conseguir identificar melhor as necessidades de compra, a evolução de estoque, os saltos que deram de saldo, aqueles produtos que ficaram sobrando no estoque, aqueles que ficaram encalhados e aqueles que faltaram também, para a gente administrar de uma forma melhor, no geral, as nossas entradas e administração do estoque mesmo. Então, clicando no nosso menu lateral em análise e gráficos, nós vamos abrir essa tela aqui no Excel, ok? Essa tela ela vai apresentar para a gente o resumo das informações aqui referente às quantidades, ou seja, em janeiro, qual o valor que nós tínhamos de estoque inicial, qual foi a quantidade, na verdade, a quantidade de entradas que houveram em janeiro, quantidade de saídas, se teve alguma movimentação de inventário, qual foi o saldo dessa movimentação, e por fim, o estoque final, no mês de janeiro, que começa aqui no fevereiro, e assim por diante. Entrou em fevereiro, saiu em fevereiro, e o saldo aqui final. Então vamos entender da onde vai ser extraídas essas informações. Por exemplo, o estoque inicial, nós fomos lá em cadastros, percebe aqui, ó, nós cadastramos alguns produtos em janeiro, que foram esses aqui. Se a gente observar a quantidade desses itens cadastrados, deu 1.440, exatamente a quantidade de estoque inicial que nós tivemos aqui. Então, tivemos a entrada de 1.440, quer dizer, a entrada de 1.140, mais o estoque inicial de 1.440, subtraído dessa quantidade aqui de saída, sobrou 820, a quantidade geral do estoque. Tá, okay? Esse é um número genérico, mas é importante a gente ter uma noção. Então, tem produtos que você tem aí que são fardos, que são caixas, então dependendo de como você cadastrou, por exemplo, aqui são 200 polpa de açaí em pacote de 5 litros, então são 200 desse pacote aqui. Já no flocos de aveia são caixas, caixas de 500 gramas. Enfim, cada um vai ter a sua especificação. A paçoca de amendoim é uma caixa com 30 unidades, ou seja, são 400 caixas. Tá? Então é uma análise prévia, mas dá para a gente ter uma boa noção. E na sequência a gente vai identificar um módulo bastante interessante, que é a análise por produto. Aqui sim a gente vai conseguir identificar essa evolução e testar produto a produto, ver o que acontece com o saldo de estoque. Tá, okay? Só para a gente exemplificar ainda nesse módulo aqui. Portanto, tivemos todas as movimentações aqui do ano. Então, esses valores todos são importados de acordo com as movimentações que você registra aqui, nesse módulo de movimentações, de entrada e de saída. Vai ficar tudo consolidado nessa aba de resumo de quantidades. É importante a gente lembrar o seguinte: se você começou a trabalhar com algum produto no meio do ano, e você vai fazer o cadastro, o nome aqui do produto, esse aqui, por exemplo, a paçoca de amendoim, começou no mês de fevereiro. Você colocou ali que foi uma entrada de 400. Essa entrada de 400 ela vai aparecer aqui, ó, em entradas, tá? Porque o estoque inicial, apesar de você ter cadastrado essa paçoca, esses 400 no seu estoque inicial, olha aqui na aba de cadastros, ele vai somar dentro da aba do resumo de entradas, ok? As entradas que você registrou na movimentação, mais o valor que você registrou lá, a quantidade de estoque inicial. Ok? Porque respeita assim o estoque inicial sendo o final do mês passado, porém não despreza porque vai somar na sua entrada aquela quantidade que você tinha de estoque inicial. Já no mês de janeiro, como é o início da planilha mesmo, o estoque inicial que você cadastrar aqui no mês de janeiro é o que vai aparecer ali invariavelmente. Okay? Então as entradas vão ser realmente as entradas. Já nos outros vai mudar um pouco. Você começou a trabalhar com um produto no meio do ano, o estoque inicial que você cadastrar, ele vai acontecer aqui nas entradas, ou seja, todas as entradas que tiveram naquele mês, mais o estoque inicial que você cadastrou lá. Uma análise interessante para a gente identificar, por exemplo, durante esse ano, tivemos um estoque de 1.140 inicialmente, a quantidade de entrada foi 27.520, saiu 27.330, o saldo dos ajustes que fizemos lá no inventário, aparece aqui um saldo negativo, ou seja, teve mais saídas do que entradas, aparece aqui o saldo, não a quantidade de entrada ou de saída do inventário, mas o saldo no total geral, que apresenta para a gente um saldo aqui de quantidades de 1.340. Vamos identificar melhor isso no gráfico, como é que essa análise
apresenta no geral. Depois a gente vai ver o detalhamento por produto, que é a parte realmente mais interessante. Tá ok? Temos aqui embaixo então a evolução gráfica de entradas e saídas. Aqui, por exemplo, o azul são as entradas, vermelho são as saídas, e esse cinza que fica aqui no fundo representa o saldo que nós tínhamos de estoque. Por isso a importância de a gente fazer uma correta administração de estoques, que a gente identifica claramente que tiveram muito mais compras, olha, o azul, do que saídas, ó, durante um semestre inteiro. Quando chegou em junho, tinha uma quantidade absurda, né, de estoque, e mês a mês, olha, o cinza aqui crescendo, né? Então, crescendo o saldo de estoque, porque você estava comprando muito mais do que saía. Enfim, tanto é que aqui no mês de julho nós simulamos por exemplo, uma queda abrupta de compras, né? Assim, a administração percebeu que estava comprando muito mais do que saía, e ainda que a demanda tenha aumentado, olha lá, o saldo de estoque ainda ficou bastante razoável aqui de acordo com o nosso caso. Tá, ok? Então isso é importante a gente fazer a gestão de estoque. Um item importante para você fazer aí, até com uma auditoria na sua planilha, esse valor que tem aqui no final do ano, ó, 1340, ele tem que bater exatamente com esse indicador que está aparecendo aqui, ó, quantidade de unidades no estoque. Né? São feitos de maneira diferente dentro da planilha. Se por um acaso, né, tem até uma seta aqui apontando para a gente lembrar, esse valor não estiver batendo com essa quantidade aqui, quer dizer que alguma informação foi preenchida de forma incorreta. Pode ser que você preencheu a data errada, pode ser que ficou incompleto, o campo dentro da linha, né, esqueceu de preencher a data, alguma coisa assim, preencheu só a quantidade ou esqueceu o nome do produto, alguma coisa aconteceu de erro, né? Então, se você identificar esse valor diferente desse aqui, dá uma revisada no que você preencheu. E para finalizar essa primeira parte, temos 9 produtos cadastrados, então, traz um resumo aqui de análise para a gente. Então, 9 produtos cadastrados, ao total 1.340 unidades, sendo que numa média aí, né, tá 149 de quantidade de estoque de cada produto em média. Então esse é o módulo de evolução das quantidades. Tem evolução de valores também. Vai ter uma leve alteração, né? Se a gente identificar aqui, ó, das quantidades para os valores, né? Olhando aqui no gráfico, teve uma pequena alteração aqui, por exemplo, no mês de abril. Então, então esse aqui é um outro indicador para a gente analisar. Apesar de que a quantidade de compras foi maior do que a quantidade de vendas, né? O valor movimentado entre entradas e saídas foi praticamente o mesmo aqui no mês de abril. E assim por diante a gente consegue identificar da mesma maneira que nós vimos aqui a evolução de quantidades, a evolução de valores também. Então tínhamos lá um estoque inicial de 17 mil, entrou 14 mil reais em estoque, saiu 17 mil, enfim, sobrou aqui um saldo para a gente. E também tem um volume financeiro aqui, a gente consegue identificar, olha lá. Tínhamos 10 mil em estoque, 20 mil, 30, né? Foi crescendo até chegar a um pico de 60 mil reais em estoque. Então essa análise também é muito importante, macro, né? Você identificar o valor total que você tinha em estoque e as quantidades também.